A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um webinar promovido em parceria com o Sistema LabGIS. Nosso tema de hoje, mais uma vez, é infraestrutura de dados espaciais. É um assunto que acredito que tenha grande importância na nossa área, nossa área que lida com dados geográficos. E hoje, em especial, nós vamos falar de um tema que trata de uma dimensão que eu posso dizer que é gerenciamento de recursos de tecnologia da informação. Acredito que essa é uma boa definição macro assim do assunto que vamos tratar aqui, do termo de ferramentas, conceitos e técnicas. Quando a gente passa por um processo de disponibilização de dados geográficos por meio de geoserviços, WMS, WFS, são bastante conhecidos aí da OGC, ou mesmo se a gente usa serviços de formato proprietário, como a ArcGIS e alguns outros, nós começamos a criar um canal com público que é um canal com certas características diferentes. Diferentes no sentido que é um sistema que está online, ele está autônomo, é que nem um site no ar, né? Está lá a URL no ar, onde as pessoas conseguem, através de um mapa interativo, consumir, acessar aqueles dados, seja por por um link de serviço que ele consome, o usuário consome na sua própria aplicação. Você tem um sistema que está online e, de certa maneira, ele é silencioso, digamos assim. E por outro lado, a relação com esse público que consome esses dados, né, ele tem alguns pontos que devem ser observados. Por exemplo, a velocidade de resposta. Acredito que vocês, como usuários e serviços de dados geográficos ou qualquer outra espécie de serviço, não é agradável quando o serviço ele demora a responder, o feedback dele é demorado. Imagina um mapa interativo, onde para carregar o site demora alguns segundos, às vezes até um minuto ou dois, e você, a cada zoom, cada consultinha que você faz, isso leva um tempo e dificulta a tua experiência em consumir aquele dado, em consumir o serviço. Ele degrada, ele deprecia devido a essa queda de desempenho, por exemplo. Ou mesmo quando você acessa um site, um serviço que está disponível hoje, amanhã, quando você está precisando dele, você acessa a segunda vez, ele não está no ar, saiu do ar por algum motivo, problema técnico, acabou a luz, acabou a rede, algo desse tipo. Então, essa relação que se constrói, a nova relação que se constrói em disponibilizar dados geográficos por esse caminho de geoserviço requer certos cuidados do ponto de vista de quem está provendo esse serviço, né? Então, tem outros aspectos em termos mais técnicos, mais de tecnologia, se o teu hardware está respondendo bem, se você tem picos de acesso em certos horários do dia, em certos dias da semana, né? Então você tem muita requisição, isso degrada o desempenho do seu sistema. Se você quer saber, por exemplo, informações onde estão as pessoas que estão consumindo esses serviços, de onde elas fazem isso, quais estados, de quais cidades, ou também, por exemplo, quais são os serviços, os serviços que são mais acessados, ou mesmo, eu tenho um serviço, é um geoserviço com dado geográfico do estado do Rio de Janeiro inteiro. Mas do estado inteiro as pessoas dão muito zoom, acessam muito, consultam muito uma certa área, por exemplo, a região serrana ou a capital. Você consegue ter esse tipo de insumo
para, entre outras coisas, poder atender o seu público melhor. Você conhece um pouco mais da procura que o público tem para os serviços que você está oferecendo e, de contrapartida, você consegue customizar, personalizar, criar políticas e estratégias para poder atender melhor esse público. Então, nesse contexto, nesse cenário que o geoserviço traz, que eu saliento que ele não é só de geoserviço, mas serviços a nuvem como um todo, de vários tipos de dados geográficos, de não geográficos, processamentos em geral, é um desafio que todas as empresas que lidam com esse tipo de tecnologia passam. Esse é o contexto aqui do nosso webinar de hoje. E para fazer essa exposição, eu convidei o Fábio Bittencourt, vocês devem estar vendo na tela aí, junto comigo. Ele vai se apresentar, não vou me alongar, já vou passar a palavra para ele, mas pela expertise que a empresa dele tem, exatamente de criar soluções para esse tipo de cenário que eu descrevi agora, eu convidei para falar um pouco da experiência que ele já teve em projetos, o tipo de solução que eles bolaram para nos apoiar a monitorar os geoserviços de dados ou de geoprocessamento disponibilizados para o público. Fábio, fique à vontade, o público é todo seu. Salientando só que a gente vai abrir para perguntas ao final. Vocês possuem na tela, o público deve estar vendo uma janela chamada Questions. Vocês podem digitar a pergunta e na parte final da nossa apresentação a gente passa a pergunta para o Fábio ou para mim. Obrigado aí. Fábio, te passo a palavra, Obrigado. O público é todo seu. Obrigado, Zé Augusto. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Fábio, sou engenheiro. Hoje trabalho na Spatneio já há 2 anos. Aqui a empresa é da Finlândia, de onde eu estou falando. Quando eu vim para cá, o foco da empresa era inicialmente aqui na Europa, mas à medida que os geoserviços ganharam uma dimensão no mundo inteiro e uma importância muito grande nos negócios, nos governos, em vários serviços, em diferentes ramos da sociedade e em diferentes locais. A gente começou, eu tentei colocar isso aqui, tentou começar a promover o nosso trabalho em diferentes partes do mundo e, obviamente, eu vindo do Brasil, não seria diferente, tentar levar o que é o nosso trabalho. Eu sei que teve também, a gente divulgou junto à nossa base, tinha alguns inscritos de Portugal, não sei se estão participando no momento, eu vejo que a gente tem mais de 50 pessoas participando nesse momento. E, bom, como o Zé Augusto falou, a gente vai iniciar uma apresentação e, em seguida, a gente abre para perguntas. Mais uma vez, agradeço ao Zé Augusto, pessoal do LabGIS, pela oportunidade, pela infraestrutura que está funcionando muito bem e esperamos ter perguntas de vocês no final. É sempre interessante a discussão. Tá? Eu vou fechar a câmera agora, mas no final a gente volta a se comunicar por aqui, ok? Se tiver algum problema no áudio ou alguma outra questão, vocês podem deixar mensagens no chat, na parte direita da tela de vocês, ok? Vamos lá. Bom, é importante frisar que o webinar, o foco do nosso trabalho é na qualidade e na confiabilidade dos serviços, dos geoserviços, tá? Porque hoje muito se fala também, claro, e obviamente é tão quão importante
é a qualidade dos dados, né, que se utilizam para gerar geosserviços ou serviços espaciais ou web serviços, cada um chama de uma maneira. Muito se fala da qualidade dos dados e elas são importantes, mas o nosso foco é em cima da qualidade dos serviços, propriamente dito. E é um trabalho que, basicamente, é único em diversos aspectos, no sentido de que o foco é na ponta final da cadeia, né? Qual é o nível de qualidade que se está entregando para o usuário final. E a gente vai olhar diversos aspectos. Eu vou mostrar em seguida, né, qual que é a agenda que eu preparei, né, para essa apresentação. Eu vou iniciar falando da questão do volume dos dados e da interoperabilidade, que é uma questão hoje ainda importante dentro dos governos, até entre países. Aqui na Europa mesmo existe a diretiva Inspire, que trabalha justamente em cima disso, da interoperabilidade dos dados e dos serviços, para que exista um padrão comum de informação. A qualidade do serviço, a definição do que é e os aspectos que envolvem a qualidade. Os critérios que nós utilizamos aqui para definir qualidade de serviço para serviços geoespaciais, para geosserviços. E aí, em seguida, eu vou falar de alguns outros aspectos, como a validação com padrões OGC e também Inspire, que faz parte da questão da validação. Para o pessoal de Portugal, é uma questão importante. A qualidade do serviço entregue para os utilizadores, para os usuários. As tendências de utilização ou de performance que pode afetar os serviços. O impacto das melhorias da infraestrutura e como você pode medir isso. E, obviamente, as conclusões. E eu espero levar em torno de meia hora e depois a gente tem um momento para perguntas. E, claro, o fórum depois pode também ser aberto, deixar meus contatos para quem desejar ter mais informação sem nenhum problema. Ok? Então, começando a falar sobre volume de dados versus interoperabilidade, uma das questões que não vai diminuir, né? No momento a gente vê isso acontecendo e não existe uma previsão de que se diminua, que é o volume dos dados em relação às ferramentas cada vez mais complexas, cada vez mais exigindo mais poder de processamento e mais volume de informação para simular o ambiente, o comportamento humano e, obviamente, a parte de informação geográfica não é diferente. Então, cada vez mais você está gerando dados com mais precisão, com mais informação, com mais detalhamento, e isso tudo impacta no volume de dados que você precisa tratar. E a apresentação, estou vendo uma pergunta aqui, a apresentação vai ficar disponível, o webinar está sendo gravado também, vai estar disponível depois para ser assistido. E a apresentação também vai ser disponibilizada. Okay? Então, uma boa infraestrutura de dados, ela permite que o usuário possa descobrir, filtrar, adquirir, interagir com os dados que ele necessita para que a utilização seja realizada de forma fácil, confiável e eficiente. Antigamente, quer dizer, como garantir que essas funções vão operar de modo a produzir uma experiência satisfatória? Antigamente, as pessoas baixavam os dados, como não se confiava nas estruturas ou na infraestrutura,
muita gente baixava os dados, o que fazia com que o provedor dos dados ou do serviço tivesse dificuldade em que os usuários estivessem utilizando as versões mais atuais. Então, isso também tem uma implicação. Então, você ter um serviço que opere de forma confiável e atualizada faz com que o usuário tenha uma experiência mais enriquecedora, né, em termos de dados atualizados. Então, em relação à qualidade do serviço, para que o serviço entregue tenha um nível de qualidade satisfatório, muitas vezes não basta você ter o melhor hardware, o melhor software, a melhor infraestrutura. Você pode ter tudo isso à sua disposição, não faltar verba, e ainda assim a configuração desses serviços estarem realizadas ou estarem implementadas de forma em que não é otimizada e de forma que o usuário, a experiência do usuário não seja a mais satisfatória. E aí, tem uma curiosidade que não tem a ver exatamente com informação geográfica e serviços geoespaciais, mas eu fui no Wikipedia procurar qual era a definição de qualidade do serviço. E não traduzi essa definição propositalmente, mas enfatizei algumas áreas. Então, qualidade do serviço é o desempenho geral de um serviço, tipo telefonia, ou rede de computador, ou um serviço de nuvem, particularmente o desempenho visto pelos usuários, pelos utilizadores da rede. Então, essa definição que a gente persegue, digamos assim, para a qualidade para o que a gente define como qualidade do serviço. A gente foca na experiência e no desempenho experimentado pelos usuários. E aí eu vou dar uma pequena amostra de um serviço que eu busquei hoje, essa tela, um serviço no Brasil, do SNIF, de qualidade de água. Isso está no nosso diretório, depois eu posso indicar para vocês, em que é um serviço público, esse geosserviço aberto, em que nós, como desenvolvemos um agente de monitoramento de serviços espaciais para o mundo inteiro, nós temos uma base de dados em que a gente identifica serviços abertos no mundo todo. E a partir dessa identificação e desse monitoramento, que é feito a cada 5 minutos, uma requisição é enviada para o serviço e nós registramos o tempo de resposta e, obviamente, a disponibilidade. Então, esse serviço aqui, particularmente, está com uma disponibilidade bem alta. Para o ano 2018, está acima de 99%, é o que se costuma chamar de alta disponibilidade. Então, é uma forma de visualizar a disponibilidade do serviço e a qualidade dele. Então, aqui você tem essa informação, ela está disponível para qualquer um de vocês buscar, se tiver interesse, na página do diretório nosso, do Spatinail. Se você tiver serviços espaciais ou geosserviços que você conheça e queira ver, geosserviços públicos abertos, que você queira ver o desempenho deles, se eles não estiver no nosso diretório já, o próprio diretório adiciona e inicia uma monitorização e você, em algumas horas, em alguns dias, já pode ver como se comporta o desempenho deles. Ok? Bom, em relação aos critérios para qualidade do serviço, nós usamos 3 pilares para trabalhar o critério de qualidade. Isso, vi que colocaram no chat o link do diretório. Quem tiver interesse pode visitar lá. É uma página também aberta que linka o que identifica serviços públicos. São três pilares.
para o critério de qualidade? A disponibilidade, obviamente, o desempenho do serviço, que está praticamente junto, né? Assim, em geral, os serviços com alta disponibilidade são os que têm melhor desempenho. E o critério de capacidade, que não adianta você disponibilizar um serviço, ele ter um altíssimo desempenho, se no momento em que um determinado conjunto de usuários, um determinado número de utilizadores, acessa aquele serviço e aquele serviço não é capaz de comportar aquela quantidade ou aquela capacidade de suportar as requisições e a utilização normal, é também um critério que nós usamos para qualidade e confiabilidade do serviço. Que a gente vai falar em seguida desses 3 critérios. Okay? Primeiro, então, disponibilidade. O critério para disponibilidade, para vocês terem uma ideia, aqui na Europa existe a diretiva Inspire, e ela determina que os serviços Inspire devem ter acima de 99% de disponibilidade. Então, isso é um critério. Mas cada organização define o seu critério. Por exemplo, em alguns casos, vamos lá, serviços emergenciais, que incluem informação geográfica. São serviços que devem ter 100% de disponibilidade, fora, claro, a manutenção planejada. Mas serviços prioritários e emergenciais, ou de combate a desastres, por exemplo, deveriam ser serviços com disponibilidade beirando, se não 100%, beirando 100%. Né? Então, uma forma de se acompanhar, e é uma parte do nosso trabalho que nós produzimos, são gráficos de disponibilidade do serviço, comparando mês a mês. Então, você pode ver isso para um serviço, para um conjunto de serviços, para toda a infraestrutura de dados espaciais e acompanhar qual é o nível de disponibilidade do serviço ou dos serviços naquele mês. Obviamente, você pode acompanhar isso instantaneamente também, de forma individual, e estabelecer limites. E aqui é uma tela da nossa solução, onde você pode estabelecer limites para o nível de tempo de resposta e de percentual de erro em 1 hora que pode ser encontrado no serviço antes que você receba algum aviso ou algum alerta. Então, quanto mais prioritário o serviço, quanto mais importante o serviço, mais restritos deveriam ser esses limites e esses valores aqui. Okay? Então, você estabelece esses dois, são 2 patamares para cada um deles. O primeiro é um aviso, simplesmente, e o segundo já é um alerta de que atingiu um determinado nível. Então, o primeiro aspecto é o tempo de resposta e o segundo, percentual de erro que o serviço produziu. Outro aspecto em relação à disponibilidade que pode ser feito facilmente com o auxílio da nossa solução é a comunicação com os utilizadores. Você pode desenvolver o que a gente chama de widgets, né, que são esses painéis, em que você mostra a disponibilidade do serviço no determinado período, você avisa, eventualmente, interrupções devido à manutenção, ou se o serviço está realmente, no momento, não operando, e isso fica facilitado para os usuários, se você tem isso publicado. Para vocês terem uma ideia, um dos nossos clientes desenvolveu essa página, onde ele mostra a agência de transporte daqui da Finlândia, desenvolveu essa página onde eles mostram a disponibilidade nos últimos 30 dias e nos últimos 12 meses. Também é uma questão de transparência, mostrar
a disponibilidade e a qualidade do serviço que é oferecido aos usuários, né, aos utilizadores. Bom, o segundo pilar do nosso critério para qualidade de serviço é o desempenho. Como eu falei, o desempenho está bastante associado à qualidade e isso também é uma tela do nosso sistema, onde você pode acompanhar o tempo de resposta quase que em tempo real, uma vez que esse monitoramento se dá a cada 5 minutos, e você pode ver que aqui o tempo de resposta foi aumentando antes que ocorresse a interrupção que deixou o serviço indisponível por 16 horas, nesse caso. É um serviço da Agência de Meio Ambiente, aqui na Finlândia, e eles puderam identificar isso e minimizar essa interrupção. Em alguns casos, é possível até você evitar que a interrupção ocorra, né? E, enfim, você pode acompanhar a medida, o período que você desejar, você pode ver o dia, a última hora, qual o período for mais que você desejar ver com mais detalhe. E isso é feito através de um medidor, né? O agente que eu comentei lá atrás de monitorização ou de monitoramento é, na verdade, um medidor para serviços do tipo WebMap, é um GetMap, para WFS é um GetFeature e por aí vai. E, então, esse medidor, ele busca uma informação nas áreas que tenham informação no serviço, e aí gera um indicador de acordo com aqueles níveis lá que que você estabelece, né, que pode ser estabelecido, e aí esse indicador gera ou não um alerta da questão do tempo de resposta ou do nível de erro. Então isso é linkado com uma das ofertas de dados do serviço. Ele não, em geral, não se mede todas as ofertas de serviço, até porque alguns serviços têm 100, às vezes quase 1000 ofertas de dados e seria impraticável ter um medidor para todas elas. Então, em geral, o que o nosso medidor faz, quando identifica um serviço, um geoserviço, ele vai na primeira oferta do documento Capabilities, na primeira oferta de dados, e vê se é possível iniciar a medição por ali. Então, esses valores são mostrados por esse indicador, que, na verdade, é ajustado pelo utilizador da solução, de acordo com a importância, como eu falei, da importância ou da prioridade do serviço. E aí, esses indicadores geram alertas ou avisos para os responsáveis pela infraestrutura atuarem na correção ou na revisão do que precisa ser revisto ou corrigido naquele momento. Muito bem, o terceiro pilar do nosso critério para a qualidade do serviço é o critério de capacidade. E aí nós desenvolvemos aqui, usando a mesma tecnologia dos requisitos que nós usamos para monitorização, né? Que são GetMaps e tal, usando a mesma tecnologia, a empresa desenvolveu uma forma de você planejar uma prova de carga, né? Um teste de carga, de capacidade. Então, você escolhe o medidor que vai medir, escolhe os medidores, no caso, escolhe a área do serviço que você quer em que o medidor se concentre, que você vai ver que tem mais informação ou menos informação,
Então, você simula a carga, determina qual o tempo do teste, qual o tempo de aumento de carga, e à medida que você conhece como funciona o teste, você vai ajustando esses limites para uma melhor resposta, né? Uma resposta mais relevante para o serviço. E aí, a forma como isso é mostrado é dessa maneira, que é o início aqui, 2 minutos, depois ele mantém a carga máxima, e aí um aumento de carga se dá aqui, né? Vocês podem ver nessa curva. Aqui foram usados 3 medidores, esses 3 medidores diferentes para o mesmo serviço, e o comportamento de resposta do serviço para o aumento de carga desses 3 medidores, tá? Então você vê o nível de erro, o nível de timeout e os que se sucederam, as requisições que foram bem sucedidas também. E, obviamente, o tempo de resposta aqui ao lado de cada nível, né? De cada um dos medidores utilizados. E aí uma análise, você tem uma análise depois completa de como foi o resultado desse teste. Ou seja, você avalia, pode avaliar uma série de fatores, aí, inclusive se o seu serviço atende aos requisitos de capacidade que se supõe que deveria atender, né? Então, ou muitas vezes, em alguns casos, você pode usar para definir qual servidor dá a melhor resposta. É um servidor Linux, é um servidor Windows, qual o tipo de infraestrutura que o meu serviço vai comportar melhor, ou que vai responder melhor, nesse caso. Tá? Então, essa também é uma questão importante e pode ser facilmente, um teste como esse pode durar 5, 10 minutos, é fácil de preparar e é relevante, que é o principal. Não é um teste de infraestrutura genérico, é específico para geosserviços. Bom, agora a gente vai olhar fora da questão do critério de qualidade de serviço, a gente vai olhar alguns outros aspectos que também são importantes, são interessantes. Um deles é a questão da validação com padrões. Na solução, você tem uma facilidade de validar o documento capabilities, que é o código-fonte do serviço. Não são os dados, tá? Nós não fazemos validação de dados, só enfatizando esse aspecto mais uma vez. A gente valida o serviço e de acordo com o padrão, com alguns estándares, né, com alguns padrões, como o OGC, para o WebMap, para o WebMap Tile e para o Inspire, no caso, aqui na Europa. E é o que faz esse teste, é o que faz essa validação. Ele pega o documento Capabilities e prova linha por linha e identifica quais foram as falhas e as linhas em que você precisa, o que você precisa corrigir. Ele testa o documento Capabilities em relação a esse, para a OGC, no caso, contra esse documento aqui, que é a especificação técnica de implementação de um WebMap Server, por exemplo. Tá? E a conveniência é que você identifica diretamente a linha do documento Capabilities que precisa de ajuste ou de correção. Ok? Um outro aspecto que eu gosto de enfatizar é a questão da qualidade entregue aos usuários. Tá? Isso aqui também é uma tela do nosso sistema. Aqui nas barras verdes você pode ver o número de requisições e por trás um gráfico com o tempo de resposta
que foi experimentado pelos usuários, o tempo de resposta aqui do lado direito, tá? Esse tempo de resposta, ele não inclui o monitoramento feito pelo Spatzney. Posso clicar aqui e incluir, mas esse aqui não inclui. Então, você tem como vislumbrar exatamente o tempo de resposta que foi experimentado através dos logs do serviço. Tá? Então, acompanhar o registro desse tempo de resposta que o usuário experimentou indica o nível de serviço que realmente foi entregue para os utilizadores do serviço. Outro aspecto, você pode ver isso para um serviço individualmente ou para um conjunto de serviços, né? E aqui é isso que esse gráfico mostra. São as requisições que foram interrompidas devido à interrupção do próprio serviço, ou seja, dá uma visão geral da qualidade do serviço também entregue para os usuários. E, claro, você pode listar, você tem relatórios que listam as interrupções mais longas e quais geosserviços necessitam de melhorias ou de uma análise, de uma revisão mais detalhada para o período que você analisou. Bom, outro aspecto importante são que você pode identificar tendências que possam vir a afetar os serviços, os geosserviços. Então, você pode, medindo os serviços mais utilizados, através do número de requisições e do número de usuários, com os que tiveram maiores interrupções, maiores mudanças de velocidade, você pode estabelecer correlações que vão ajudar a tomar decisões mais eficazes. Ou seja, os serviços estão tendo maior mudança ou menor velocidade, ou menor resposta, em função do aumento de utilização. Eventualmente, você identifica a origem dos problemas de desempenho de alguns serviços. Então, esse também é um dos relatórios que você pode extrair e fazer esse tipo de análise. E isso pode ser feito por um conjunto de serviços para a infraestrutura como um todo ou por uma parte dela. E outro aspecto, não menos importante, é a questão do impacto das melhorias. Muita gente se pergunta, bom, eu fiz melhorias na infraestrutura, mas eu não sei se elas surtiram o efeito desejado. Né? Como que eu vou saber se os geosserviços nos quais eu investi, nos quais a organização investiu, melhorias e implementações de novas versões e nova infraestrutura, como saber que essas melhorias realmente surtiram efeito para os usuários. E é isso que esse gráfico mostra. É uma forma de avaliar o impacto do tempo desperdiçado ou economizado pelos usuários, e ele mostra a diferença de um determinado mês em relação à média dos últimos 6 meses. Então, como que esse cálculo é feito? É baseado no tempo de resposta que nós temos, tempo de resposta do serviço, multiplicado pelo número de requisições realizadas pelos usuários. Então, com essa associação, você estabelece uma média ao longo do tempo e você pode avaliar. Esse gráfico aqui é um gráfico real, tá? de um cliente nosso que experimentou um aumento, uma economia de 23 dias num determinado mês, em função do número de requisições e de melhor tempo de resposta do serviço. Tá? Então, a questão aí é quanto tempo os usuários estão levando para acessar a mesma informação. Se você está provendo um serviço em que a cada mês a velocidade vai reduzindo, a resposta vai
tendo menor desempenho, qual o tempo que esses usuários estão levando para acessar a mesma informação, se a informação não mudou, né? Se o serviço não mudou completamente. E nesse caso, você pode, a gente pode perguntar qual é o impacto financeiro das melhorias que se implantaram ou que foram implantadas numa infraestrutura. Então, a partir disso daqui, se eu tenho aí uma média de, vamos lá, a gente tem uma média de salários, de valor hora dos usuários, do público em geral, ou do pessoal que trabalha na área, e você pode mensurar, pelo menos estimar isso, o impacto financeiro das melhorias implantadas numa infraestrutura. Então, é isso que esse gráfico te ajuda a iniciar, pelo menos, esse trabalho. A gente já fez aqui um trabalho de impacto financeiro, foi inclusive tema de um outro webinar no passado. Tá? Se vocês procurarem lá na nossa página, vão encontrar o webinar a respeito do retorno do investimento. Então, é possível medir o impacto financeiro das melhorias implementadas numa infraestrutura de dados espaciais. Tá? E, como finalização, nas conclusões, resumindo também um pouco tudo isso que a gente viu, a gente pode dizer que, sem um alto nível de disponibilidade dos geosserviços, o esforço feito no desenvolvimento da infraestrutura tem pouco valor. Por quê? Se os serviços não estão disponíveis, se o utilizador que deveria utilizar a informação não encontra, se a disponibilidade do serviço não está dentro de um nível satisfatório, o esforço e o investimento feito no desenvolvimento da infraestrutura acaba perdendo o seu valor. Né? O outro aspecto é que o objetivo de uma organização, e um dos nossos clientes mais ou menos estabeleceu isso como meta, é garantir o nível mais alto possível de disponibilidade dos geosserviços, que gera um efeito, ele aumenta a utilização dos mesmos. Você disponibilizando o serviço significa não só disponibilizar a informação em si, mas disponibilizar a qualidade dele, né? Como a gente viu lá atrás. Você pode publicar o nível de qualidade que o serviço experimenta e divulgar o serviço, que aumenta a utilização da informação. E muitas vezes não é possível, nem sempre é possível prever o aumento de utilização, mas é possível minimizar o tempo de reação a essa utilização. Né? Então, em alguns casos, você tem eventos, desastres naturais, eventos não previstos, que geram um acesso a uma informação numa determinada região que não tinha sido previsto, mas quando você tem monitoramento da performance, você pode minimamente garantir que você vai reagir no menor tempo possível e tentar ou minimizar a interrupção ou a lentidão, ou até evitar que ela ocorra. E é possível, a gente viu que é possível garantir disponibilidade, desempenho, capacidade, ao mesmo tempo que você otimiza os investimentos, porque você direciona a sua infraestrutura para onde ela necessita, você direciona poder de processamento, você direciona servidores para onde realmente a estrutura necessita, para onde tem mais utilização, para onde o desempenho está sofrendo mais. Então, isso ajuda você a otimizar os investimentos. Além disso, as análises de inteligência
com indicadores, confirma o sucesso da implementação. Ou seja, como a pergunta que muita gente se faz, né, que como eu confirmo que a minha implementação está bem sucedida? Se você publica serviços, mas que ninguém está utilizando, você, na verdade, não sabe, e você não sabe como está o desempenho deles, é difícil saber se a implementação foi bem sucedida ou não. E é possível comprovar o valor dos serviços ao mesmo tempo que você promove o desenvolvimento. Hoje em dia é bem popular, em alguns casos, alguns serviços adquirem uma popularidade enorme do dia para a noite, em função de que alguém desenvolveu um aplicativo que depende da informação que vem daquele serviço. E a partir daí, se aquela aplicação se tornou popular, pronto. Através daquele canal, você tem um aumento de utilização. E aí, o valor da informação, ela também traz mais desenvolvimento nesse aspecto. E, por último, eu gostaria de deixar aqui a famosa frase do Peter Drucker, que se você não mede, você não gerencia. Então, as ferramentas que a gente desenvolveu e as soluções que a gente tem é para permitir que você possa medir e aí, a partir daí, medir a qualidade, a confiabilidade dos serviços e, a partir daí, poder gerenciar a infraestrutura como um todo. Ok? Bom, era isso, pessoal. A partir de agora, a gente vai disponibilizar para perguntas. Eu vou abrir novamente aqui, não sei se o Zé Augusto gostaria de fazer um encerramento. Na verdade, Fábio, queria agradecer a sua atenção e disponibilidade. Acho que esse assunto é um assunto de extrema importância atualmente, com a popularização dos geosserviços, esse tipo de preocupação se faz muito presente pela experiência que eu tenho de implantar e acompanhar desenvolvimento de infraestrutura de dados espaciais. Esse já era um anseio que eu tinha há um tempo, né? Existem algumas soluções, assim, alguns caminhos para você fazer algum nível de monitoramento, só que sem ser focado em geosserviços, mas como serviço genérico, né? Uma vez que você começa a medir como geosserviço em si, por exemplo, qual é a região geográfica daquele serviço que as pessoas dão mais né? Quais são os tipos de análises feitas em cima daqueles dados, o sentido geográfico, você traz uma nova dimensão para o seu monitoramento, né? De fato, você constituir uma infraestrutura de dados espacial, algo que a gente já falou em várias outras apresentações sobre o tema em webinars anteriores, você leva definitivamente o gerenciamento da informação geográfica para uma dimensão sociotécnica. Eu acredito que a comunidade de usuários do sistema de informação geográfica, por muito tempo, tiveram uma preocupação quase que exclusivamente técnica. Qual é a ferramenta que eu vou usar? Qual é a metodologia que eu vou aplicar para gerar uma certa resposta? E não se ateve tanto à questão assim, eu vou gerar essa resposta para alguém. Eu vou oferecer esse serviço, essa informação para alguém. Quem é essa pessoa? Qual é meu público-alvo? Será que ela está sendo bem atendida? Né? Será que eu estou comunicando com ela de forma eficiente? Você leva de vez
para uma dimensão sociotécnica, como eu costumo dizer. Você tem que se preocupar com um banco de dados, lá com o seu hardware, você tem que se preocupar com a aplicação que oferece o serviço, qual é o método de análise espacial que você vai usar. Isso tudo é importantíssimo. Todavia, também é importante para quem você está fazendo isso, como é que você vai comunicar esse resultado, É esse um outro ponto. aspecto. É excelente você ter comentado isso, porque existe toda uma área de análise de utilização que a gente trabalha, que eu nem sequer, praticamente não mostrei aqui. Se eu mostrei 5% do que é a quantidade de informação que a gente gera em relação à análise de utilização dos serviços. Então, isso, como você está falando, é um tema que é extremamente importante e, claro, montar a infraestrutura é, sem dúvida, o primeiro passo e é extremamente importante. Agora, e fazer com que ela funcione. Mas e depois? Quer dizer, qual é a próxima etapa? É saber se essa infraestrutura realmente ela está funcionando, ela está entregando, né? Como a gente comentou aqui em alguns slides. O Afonso fez duas perguntas aqui. A primeira, que eu acho que é mais curta, vamos começar com ela. Se existem outros padrões além da Inspire. A OGC é um dos padrões mais conhecidos no mundo inteiro, o Open Geospatial Consortium. Mas o que tem acontecido hoje é um fenômeno interessante que alguns países fora da União Europeia estão usando a diretiva Inspire como base, não exatamente seguindo todos os aspectos, mas usando como base, porque tem as suas questões, tem as suas dificuldades, mas é uma diretriz bem interessante que se está implementando ainda aqui na Europa e ganhou mais força a partir do vulcão na Islândia em 2010, se eu não me engano, que afetou vários países e cada um reportava um nível de nuvem, um nível de nuvem de poeira do vulcão. Não sei se algumas pessoas vão lembrar desse aspecto. Vários voos foram cancelados no mundo inteiro. Era a época, eu acho que era próximo do final do ano. E aí, a partir daí, eles se deram conta. Nós precisamos padronizar os dados, a informação, para que exista interoperabilidade. Foi uma palavra que a gente também mencionou lá atrás. E aí essa interoperabilidade fez com que os serviços forem sendo modificados e ainda estão sendo modificados, né? A diretiva ela não está encerrada. Todo ano existe uma conferência, discutem-se vários aspectos, enfim. Mas o que tem acontecido é que alguns países têm seguido ou tentado seguir o Inspire, ou pegam alguns aspectos da diretiva para usar nas suas infraestruturas nacionais de dados espaciais. A segunda pergunta que o Afonso fez, ele elogiou a apresentação e ele comentou que a Comissão Nacional de Cartografia, a CONCAR, tem um grupo de trabalho relacionado a esse assunto. E ele gostaria de saber se tem alguma informação sobre os padrões de qualidade de serviços no âmbito da INDE. Acredito que ele se referiu se vocês fizeram monitoramento em alguma ocasião já dos serviços. Eu acredito que a gente tem sim alguns serviços identificados. Como eu comentei, ele pode visitar na página do diretório, mas se ele quiser ver
com mais detalhes, eu posso mostrar isso com mais detalhe ao longo do tempo. Eu teria que abrir a ferramenta para mostrar, abrir o sistema para mostrar para ele. A gente pode fazer isso numa outra oportunidade. Mas ele tem uma ideia, pelo menos desse ano e da última semana, e da disponibilidade instantânea. Ele tem como ver lá na página do diretório e também quais são os serviços que estão lá identificados. Se não tiver algum, vai aparecer, vai buscar e vai aparecer lá serviço anteriormente desconhecido, mas que o agente começou a monitorar. Lembrando, mais uma vez, serviços abertos, públicos. Se tiver alguma restrição de login, nós não... a não ser que a própria organização nos forneça a entrada, né, a permissão, as credenciais, nós não monitoramos. Então, é sempre serviços públicos. E do tipo WMS, WFS, WMTS e ArcGIS, que também funciona, ArcGIS Map Server. O Jefferson, ele fez uma colocação aqui que é bastante importante para o tópico da nossa apresentação, que é assim, ele relatou algumas experiências onde uma informação estava disponível, mas ela não estava em um formato adequado, seja por causa da escala, a fórmula gráfica, a atualização. Fábio, como é que você vê o monitoramento desse outro aspecto? A pessoa encontra o geosserviço, mas o dado que está ali não atende. Como é que como o provedor da informação poderia monitorar esse feedback? Se for uma questão específica, vamos lá, ele está buscando num serviço um dado que a informação que ele encontra não tem nada a ver com aquele serviço. Estou entendendo que seria esse caminho da pergunta, né? Se a informação não tem nada a ver com o serviço, nós não temos como identificar essa questão. A gente trabalha no foco com a qualidade do serviço entregue, ou seja, se o serviço está operando perfeito, se está dando informação completamente irrelevante, nós não temos essa avaliação. Isso teria que vir através de algum feedback ou do próprio usuário ou de uma revisão da infraestrutura. E às vezes acontece, às vezes você tem uma lista de tantos serviços, de tanta oferta de dados, que uma camada ou uma oferta de dados ou outra pode estar ali que não deveria estar. Então, nesse aspecto, nós não temos como ajudar muito. Porque se estiver operando, nosso sistema vai avaliar que, ok, está operando, tem informação. Nós não avaliamos a qualidade da informação, mas avaliamos a qualidade do serviço provido, fornecido, utilizando aquela informação. O Jefferson ele se complementou aqui, focando um pouco na questão assim, você procura por uma informação, vou dar um exemplo aqui, que não foi o exemplo que ele deu não, mas vegetação, a cobertura vegetal, mas ele não consegue utilizar o dado porque a legenda está confusa, ele não consegue entender a legenda, ou porque ele quer na escala cartográfica 1 para 25 mil, mas está para 1 para 100 mil. Esse é um outro aspecto, Jefferson, assim, tem algumas fases, né? Você vai procurar um dado, você quer saber se a informação geográfica existe, né? Primeiro você tem que encontrar, você tem que saber se ela já foi produzida ou não, e se foi, como é que você pode ter acesso a ela,
né? E aí vamos supor que você consiga esse acesso. Ela tem que estar em um formato adequado que você possa consumi-la. Esse formato adequado é um pouco isso que você está falando, dos aspectos técnicos, da maneira que a classificação do mapa é feita, os atributos são postos ali. O ponto de vista do produtor do dado, né? Ele vai ter um público-alvo definido. Pode ser mais técnico, de uma área específica, ou mais genérico, ou menos técnico, leigo, população em geral. E aí ele vai disponibilizar para aquele público. Claro que nada impede, uma vez que está num site, que qualquer pessoa acesse, né? E aí alguém que não seja, digamos, do público-alvo, acabe acessando ali, essa pessoa ela tenha algum nível de dificuldade de consumir aquele dado, de fazer alguma coisa útil com aquele dado. Acho que é uma preocupação, e aí respondendo objetivamente a uma pergunta que você fez, se você conhece alguma IDE que tenha um canal de feedback desse, assim, que alguém que consumiu o dado dê um feedback assim, gostei, não gostei, achei que faltou isso, eu sugiro que você faça aquilo. Eu conheço, assim, acredito que todas as infraestruturas de dados espaciais minimamente estruturadas, projetadas, concebem esse canal. Não vão dizer que não tem, mas eu acho que elas vão dizer assim, tem um e-mail no site, a pessoa pode ir lá no e-mail, né, pega ali o endereço e-mail e manda, a gente ver. Mas não é um canal especializado, entende? Acho que muitas formas que essas ideias disponibilizam informação, não se modela, não se prioriza você ter um canal incentivado, digamos assim, uma coisa que fique claro, nos dê o seu feedback, o que você achou da a informação, conseguiu usar, não conseguiu, por que conseguiu, tá bom ou não. Esse canal de feedback, muitas vezes assim, é só o e-mail que está no site. Eu não sei se o Fábio conhece alguma iniciativa na Europa que tem um canal mais bem formatado para dar esse feedback de uso. Eu posso perguntar aqui, né, buscar essa informação, ver se alguém do pessoal aqui conhece algum serviço que tenha esse canal. Imagino que sim, porque hoje em dia alguns governos, né, estão trabalhando muito com a política de dados abertos, né? Então, não só, mas isso tem uma implicação, não é só a política de dados abertos, é maior transparência. Então, nesse aspecto, canais de atendimento, canais de feedback, isso imagino que deve existir, sim. Eu posso buscar essa informação aqui, vou tomar nota e a gente manda para você falou É o o nome Jefferson de quem Cantelli. perguntou? A gente pega Ok. o e-mail depois na lista de inscritos. Senhores, como nosso horário já está um pouco avançado, a princípio não temos perguntas adicionais também, acho que a gente pode encerrar por hoje. Queria agradecer a presença de todos, em especial o tempo de disponibilidade do Fábio em compartilhar um pouco essa experiência, a solução que a empresa dele está desenvolvendo, que é focada nesse assunto que é bastante importante. Nós vamos enviar por e-mail em breve a gravação dessa apresentação, também como os slides e os links e algum outro material acessório. Fábio, queria agradecer. Perfeito. Se tiver algumas últimas palavras, fique à vontade. Não, agradecer o pessoal que até agora estamos com 60, tivemos 60 e poucas pessoas atendendo e obrigado a todos aqueles que puderam participar. Se não tiveram perguntas agora ou se forem assistir, os que forem assistir depois ao webinar também, quiserem mandar perguntas, tá aí meus contatos na tela.
Estamos à disposição. Obrigado, Zé Augusto. É um prazer. Sendo ex-aluno da UERJ, é um prazer estar fazendo esse webinar em especial. Então, mas a gente vai ficando por aqui e agradecendo mais uma vez a todos que puderam participar e estamos em contato, estamos à disposição. Obrigado, Zé Augusto. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Fábio. Com a licença de todos, então. Um bom dia para vocês ainda aí, que aqui já estamos. Uma boa noite aí, né? Às 5. Não à noite, porque está próximo do verão e os dias estão longos, mas já estamos 6 horas à frente no horário do Brasil. E 2 horas à frente no horário de Portugal. Não sei se tem alguém de Portugal nos assistindo. Se manifestaram aqui, sim. Temos sim. Então. Espero que tenham entendido o meu sotaque. Bacana. Senhores, com licença aí, a gente encerra a sessão. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima.